Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, uma palavra sobre generosidade. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Vou liberar uma palavra, então, sobre oferta nesse momento, sobre dízimos e ofertas. E, especificamente, nesse momento, eu vou focar para falar sobre o dízimo. Amém? Quando eu entrei na vida da igreja, a principal pergunta que eu tive foi por que eu deveria dar o dízimo? Amém? Por qual motivo eu deveria entregar o meu dízimo? Porque quando eu entrei na vida da igreja e falava para mim sobre a graça de Deus, eu entendi que eu não sou obrigado a nada. Mas eu entendi e percebi que um irmão que está envolvido na vida da igreja, ele logicamente deveria ser dizimista. E eu não sabia o porquê disso. Por qual motivo isso? Amém? E eu fui crescendo em fé, fui crescendo em revelação, e Deus ele me mostrou muitas partes da palavra de Deus que mostra que o dízimo é algo relacionado à graça de Deus. Amém? A graça de Deus, o que é? Favor imerecido. A graça você não merece. A graça é algo que você recebe baseado na fé. Amém? Repete comigo. A graça de Deus é algo que eu recebo pela fé. Amém? É isso que eu preciso compreender hoje. A graça de Deus não é algo que tu precisa fazer algo para merecer. Deus já te entregou, Ele morreu numa cruz no seu lugar. Quando Jesus morreu e falou, está consumado, Ele te deu tudo o que você precisa. Não há mais inferno para quem crê em Cristo. Não há mais condenação para quem crê em Cristo. Mas eu te faço uma pergunta então. Por que ser dizimista? Amém? Isso é muito importante entender. Amém? Sobre a parte de dízimos e sobre a parte de ofertas. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Amém? Aleluia. Gálatas, capítulo... aleluia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler a Bíblia. Bastante. Então eu vou ler algum versículo contigo nesse momento. Amém? Eu vou ler até o versículo 11. Vou tirar um contexto em primeiro lugar. Em Gálatas, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para confrontar o legalismo que havia dentro da igreja. A igreja, ela entendeu a graça de Deus, ela entendeu que ela não tinha que fazer nada para merecer a graça de Deus, só que chegou pessoas que começaram a trazer um ensino diferente da palavra. Começaram a falar que tinha que fazer algo por merecer. Amém? E aqui, o apóstolo Paulo, ele começa a confrontar isso. Amém? Ele fala do versículo 5 até o 11. O que ele fala para nós? Aquele por que você consegue o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Amém? Quando você recebeu a salvação da parte de Deus, você fez alguma coisa para merecer isso da parte de Deus? Você não fez. A única coisa que você teve que fazer é crer na pregação. Amém? A palavra de Deus é o que fez você converter. E é o que fez você também receber o Espírito Santo. Amém? Continuando. Versículo 6. Ele dá um exemplo de alguém do Velho Testamento que vivia como eu e você devemos viver hoje. Amém? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que Abraão fez? Ele creu. Repete comigo, ele creu. Da forma que ele creu. Repete comigo, da forma que ele creu, eu também devo crer. Amém? Ele creu que um filho ia vir da descendência dele. Esse filho foi Jesus. E ele tinha o objetivo, tinha a missão de salvar toda a humanidade. E toda a descendência dele seria abençoada por causa disso. Repete comigo, eu sou descendência de Abraão. Continuando, versículo 7. Sabei, pois, que da fé
é que são filhos de Abraão. Você crê em Deus pela fé? Amém? Você crê em Deus pela fé? Então, é filho de quem? Filho de Abraão. É isso que eu preciso entender. Que essa é a tua descendência. Que é dessa forma que nós devemos viver com Jesus. Pela fé. Amém? Versículo 8. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Você só é abençoado por causa da fé. A fé é o que faz você ser abençoado. É crer em Deus. A palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que eu não se veem. A fé eu não vejo. A fé é o experimento da parte de Deus. Amém? E quando eu creio pela fé, eu recebo. Quando eu creio pela fé, meu casamento muda. Quando eu creio pela fé, Deus prospera toda a área da minha vida. Amém? Isso é importante você entender. Amém? E por que eu estou falando de Abraão? Porque Abraão, ele é antes da lei. Amém? Abraão, ele teve um filho, chamado Isaac. Esse filho, ele acabou tendo 2 filhos. Um foi Esaú e outro foi Jacó. E esse Jacó teve um nome mudado por Deus, se tornou Israel. E do povo de Israel nasceu Moisés. O que Moisés fez? Deu a lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Muito tempo depois de Abraão. Amém? Eu estou falando de algo aqui, meu irmão, mais de 300 anos de diferença entre Moisés e Abraão. Amém? Mas a Bíblia está falando que eu devo viver da forma que Abraão vivia. Não da forma que Moisés viveu. Amém? E o que acontece? Tem uma história interessante de Abraão, que ele teve um momento que o sobrinho dele, Ló, foi sequestrado por um rei inimigo. Amém? Isso está lá em Gênesis capítulo 14, eu vou abrir daqui a pouco. Amém? A partir do versículo 17, eu não vou ler todo por conta do tempo. Mas o que é importante você entender? Ele foi buscar o seu sobrinho. Ele lutou uma guerra que não era dele. Amém? E ele recebeu muita riqueza desse rei que ele derrocou. Amém? Só para ter uma ideia, Abraão, ele não era um rei. Ele é alguém que tinha muito servo da parte de Deus. E o que aconteceu? Ele lutou contra 4 reis e venceu. Ele é alguém que trabalha pela fé. E ele encontrou, no versículo 18, amém? Vamos ler a partir do versículo 18. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. Abençoou ele Abraão, e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus adversários nas suas mãos. E de tudo deu Abraão o dízimo. Aqui é a primeira menção, meu irmão, da palavra dízimo. Acontece nesse momento da palavra. E por que eu estou falando isso para ti? Olha só, Abraão, ele recebeu riqueza da parte de Deus. Repete comigo, Abraão recebeu riqueza da parte de Deus. Amém? Tudo que Deus coloca na tua mão, é Deus colocando, entregando na sua mão. Amém? Tu precisa ser grato por isso. Porque Deus entregou isso na tua mão. E qual é o princípio que tu precisa entender? Logicamente, se Deus está me abençoando, eu devo ser alguém generoso e dizimista. Amém? Essa é a bênção que Deus quer reservado para ti. Ser dizimista é entender que Deus me entregou muitas coisas. Eu só estou devolvendo para Ele. Amém? Aleluia?
pode se levantar o seu lugar. Amém? O pitch da nossa igreja Capação aqui atrás. Amém? Se algum irmão for mandar algum dízimo, mande para o meu telefone pessoal. Amém? Está no grupo da igreja, ligue e rasgam, se for necessário. Amém? Temos 2 irmãos aqui para entregar a oferta. Amém? E também nós temos a maquininha aqui à esquerda com o nosso irmão Jean. Amém? Aleluia? Chico Coxa com a oferta pode vir aqui entregar. Amém? Aleluia. Enquanto eu viver, sempre te adorarei, Senhor, com meu louvor. Adorarei, Senhor, com meu louvor. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Amém. Aleluia. Esqueci de falar, nosso dizimir, que essa semana fique aqui na frente para orar por ti. Lembrei disso agora, me perdoe. Amém? Nosso líder, venham aqui orar por esses irmãos. Amém? Que tenham ajudado a sustentar essa obra. Qual irmão que dizimar essa semana pode ficar aqui na frente. Amém? Amém, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um desses irmãos, Senhor. E declaro, Pai, que Deus vai prosperar a vida deles cada vez mais, Senhor. Eu creio, Pai, que Deus vai multiplicar a riqueza que estão na casa deles, Senhor. Eu creio, Senhor, que Deus tem portas abertas, restituição da parte de Deus, reservada para cada um desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Gostaria que os servos apagassem as luzes para a gente passar o nosso Vigueira News.